gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, né? No oitavo ano, como sempre, ó, a gente está aqui ao vivo dos estúdios de Educa Recife, esse projeto massa, mas você pode rever também nossas aulas lá no app do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, rever, comentar, compartilhar, fazer o que você quiser lá na rede, ó. Do ladinho da sua tela tá aparecendo o QR Code, ó, para você que ainda não baixou o app do Educa Recife, aponta a câmera da sua tela para a câmera do seu celular para a tela, faz o download do app. Para quê, Vivi? Para entrar em contato com a gente aqui, agora, ao vivo, enquanto a aula acontece. Quem faz hoje o chat da nossa aula é a professora Adriana Maria, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Peraí, tá fora. Olá, pessoal. Estou aqui e aí pode entrar em contato aí, não é? Se conecta, que vamos conversar aqui, tá bom? Massa, não se acanhem, fale com a professora Adriana, ela adora bater papo com vocês, ela tá super amiga, né? Tô sabendo. Então falem com ela, deixem suas dúvidas aqui no chat. Quem faz hoje a tradução para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Adriele. Seja muito bem-vinda, Adriele. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje, que é na verdade uma continuação. A gente já discutiu um pouquinho sobre as adequações linguísticas que são necessárias para fazer uma comunicação a mais facilitada possível, a mais coesa possível. A gente já vinha conversando em outras aulas, depois a gente começou a falar sobre narrativa e agora a gente retoma esse tema para ver o que mais a gente pode explorar, né? Ó, vamos lá. O tema da aula de hoje é a adequação de sentidos mais coesão. Lembra que estudamos a adequação linguística? Que a adequação é a habilidade de usar a língua a depender do contexto em que ela é utilizada, né? Então, eu falei em aulas anteriores que a língua é como se fosse uma roupa. E a vestimenta, ela se adapta aos diferentes contextos, né? Então, se eu estou dentro de uma sala de aula, eu falo de um jeito. Se eu estou em um ambiente informal, eu falo de outro. Se eu vou para uma entrevista de emprego, muito provavelmente eu vou ter que ser uma pessoa mais formal, selecionar melhor a minha escolha lexical, ou seja, as palavras que eu vou utilizar para essa entrevista, porque eu estou sendo avaliada, né? Toda vez que a gente está sendo avaliado, a gente fica com esse receio de ser traído pela nossa própria língua, né? Pela forma como a gente se expressa. De repente, uma expressão mal colocada, uma frase mal colocada, e pode cair por terra tudo aquilo que a gente está tentando construir. Então, a adequação linguística vem muito nesse sentido de tornar a linguagem adequada a toda e qualquer situação de comunicação que a gente se coloque. E que a adequação depende dos contextos, né? A gente viu em aulas anteriores que contextos são esses, ó, do ambiente, ou seja, do lugar ao qual eu vou, do assunto, ou seja, do tema que está sendo abordado ali, da relação falante-ouvinte, ou seja, se as pessoas são próximas ou se as pessoas são mais distantes, amigos próximos, familiares, pessoas que estão exercendo poder em certa hierarquia. Então, a depender dessa relação, por exemplo, eu falo aqui com a professora Adriana de um jeito médio formal, né? A gente está dando aula, mas nós somos amigos. Na minha casa, eu falo de forma informal. Mas, se eu for falar com alguém mais velho, por exemplo, eu vou precisar falar muito mais respeitosamente. Então, a relação entre o falante e o ouvinte são também um marco na hora de interferir na adequação linguística. O que mais? A intencionalidade. Depende da minha intenção, né? Se o convite é para uma coisa, se é para outra, então depende do para quê e do porquê que as coisas são feitas também. O tema e a intenção de cada coisa, de cada comunicação. Então, se eu estou numa palestra, a minha intenção é fazer com que a minha fala seja expositiva. Então, isso é diferente de eu estar no supermercado fazendo uma outra coisa, que eu não precise expor ideias. Ó, eu trouxe um exemplo aqui, ó. A gente tem o João e o Antônio conversando e o João diz assim: meu pai tem 70 cabeças de gado, e o seu? E o Antônio responde: meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, a gente percebe aqui que, primeiro, há uma quebra de expectativa com relação ao que se entende entre João e Antônio, né? O João está dizendo que o pai tem 70 bois, mas será que foi isso que Antônio entendeu?
O que é que vocês acham? Vocês acham que ele conseguiu compreender exatamente o que é que João estava querendo dizer? Ou o Antônio viajou na maionese aí, ficou todo sem porquê, sem saber o que fazer? Você acha que há um mal-entendido na comunicação entre os meninos? Provavelmente, né? Porque se não houvesse um mal-entendido, o Antônio teria compreendido exatamente o comentário de João. Ou será que o comentário de Antônio foi irônico? Foi já percebendo essa peculiaridade da língua, né? Que João estava dizendo que o pai dele tinha 70 cabeças, então o Antônio resolveu tirar onda. Dizer, oxe, mas o meu boi eu só tenho um, mas ele está inteirinho. Enquanto tu tem 70 cabeças só, o meu boi está inteiro, funciona. Então, a gente tem aí, a gente pode entender das duas formas, né? E o que João quis dizer? Que ele tem 70 bois inteiros também, né? Só que ele utilizou a palavra cabeça para enfatizar e para reduzir o sentido. Não preciso falar a palavra boi, porque nesse exemplo especificamente, a palavra cabeça engloba o boi inteiro. Então, João quis dizer que o pai tem 70 bois, mas ele utiliza a palavra cabeça para simbolizar esse tudo. E o que Antônio entendeu da fala de João? Que, na verdade, ele só tinha a cabeça do boi, né? Que ele não tinha o resto do corpo. Então, houve aqui um mal-entendido entre João e Antônio, tá certo? Um lapso de comunicação. A utilização da palavra cabeça é dada no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado. A palavra cabeça é polissêmica e Antônio não conhecia o outro sentido empregado por João, né? Então, é quando há essa incompatibilidade na comunicação, o Antônio escuta a palavra cabeça e ele remete apenas à cabeça, quando na verdade João quis dizer o boi inteiro. E aí a gente percebe a polissemia, que é quando uma palavra consegue ser empregada com vários sentidos. A gente vai conversar mais um pouquinho da polissemia, tá certo? A polissemia é uma palavra ou locução que apresenta sentidos distintos, desculpa, mas preservam relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico, né? A gente vai ver como é que uma palavra, será que uma palavra só pode ter várias empregabilidades no sentido semântico da coisa? Será que eu consigo empregar diversos sentidos? A gente sabe que existem algumas palavras que têm essa maleabilidade, né? Vamos checar um exemplo desse tipo de acontecimento? Eu tenho aqui várias frases utilizando a mesma palavra, que é a palavra cabo. Vamos ver uma e ver quais sentidos elas são empregadas. A primeira diz assim, o cabo da vassoura quebrou durante a limpeza. Então, eu estou querendo falar do pedaço de madeira que está fixado à vassoura, que a gente utiliza para varrer a nossa casa, né? Então, a gente entende aí um sentido já empregado a palavra cabo, ou seja, esse pedaço de pau da vassoura, certo? A segunda frase, ele deu cabo de todo o documento, ou seja, ele conseguiu trazer toda a documentação exigida. A gente percebe que nessa segunda frase o sentido da palavra cabo já é completamente distinto da primeira, né? Enquanto a outra é um objeto físico, é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia para um afazer doméstico, no segundo a gente tem a feitura de um processo, ou seja, de uma coisa que aconteceu e que ele conseguiu executar. Ele deu cabo, ou seja, ele foi eficaz, conseguiu fazer aquilo que ele precisava fazer. No caso aqui, dá conta da documentação. No terceiro exemplo, Guilherme, atualmente, é cabo do Exército Brasileiro. Aqui a gente já tem uma profissão, né? O exercício de um posto. Perceba que é a mesma palavra, se escreve da mesma forma, inclusive, mas aqui a gente já tem um outro sentido, ou seja, o da profissão. Então, a gente já tem cabo empregado em 3 formas distintas de sentido. E a última, na África do Sul, o Cabo da Boa Esperança é conhecido pelo nome de Cabo das Tormentas. Então, cabo aí já é uma demarcação que acontece no mar, né? Quando tem um encontro aí de águas, de mares diferentes. Então, a gente já tem aqui uma outra construção. Percebam que uma única palavra, que é cabo, escrita da mesma forma,
possuem várias aplicabilidades, vários sentidos diferentes. A gente chama esse fenômeno de polissemia. Poli, muitos sentidos. Cabo é uma palavra polissêmica, como eu disse, pois apresenta vários sentidos. Além da polissemia, outros fatores são percebidos na adequação dos sentidos. Vamos ver quais são esses fatores que são percebidos? Primeiro, a conotação. A conotação é aquele que utiliza palavras e expressões em outros sentidos que não o real. O seu uso depende do contexto, sendo bastante comum na literatura. Algumas palavras carregam em si uma grande força expressiva de sentidos e emoções. Por exemplo, se eu digo assim, você é o sol da minha vida. O que eu quero dizer quando eu digo que você é o sol da minha vida? Será que isso é literal? Será que eu estou dizendo que uma pessoa é o sol? O que é um sol? O sol é uma estrela, né? Vocês aí estão estudando ciência e sabem mais do que eu. O sol é uma estrela potente que está lá no céu e que produz brilho próprio. Então, eu tenho uma carga semântica agregada ao sol. O que é que ele representa para a nossa vida enquanto humanos? Enquanto seres vivos, né? Porque o sol influencia na vida de todos os seres vivos. Pessoas, animais, plantas, etc. Então, o que eu quero dizer quando eu comparo, nesse caso, eu crio uma metáfora, dizendo que alguém é o sol da minha vida. O sol, neste caso, significa que alguém é o centro ou o ponto principal da vida de uma outra pessoa. Pode também significar alegria, né? Toda vez que a gente pensa em sol, a gente pensa em uma coisa quente, uma coisa alegre, que traz para a gente certa felicidade, que é um ponto de luz. Então, quando eu digo que você é o sol da minha vida, eu estou dizendo que essa pessoa, ela traz alegria para a minha vida. E esse é um sentido conotativo. Ele não é o sentido literal da coisa, é um sentido metafórico. É uma construção diferente do que a gente tem do sentido real, da aplicabilidade real, que é o sentido denotativo, que a gente vai ver logo agora. Ao contrário da conotação, a gente tem a denotação. A denotação é a forma de uso e manifestação da linguagem, esse é o sentido literal, dicionarizado. O sol é uma estrela e, de fato, ela é uma estrela. Então, aqui não há uma metáfora, aqui há um sentido literal, porque o sol é, de fato, um corpo celeste que emite luz, e isso é a definição de estrela. Então, a gente percebe aqui como a linguagem vai funcionar no seu sentido conotativo e no seu sentido denotativo. O conotativo no não real, ou seja, no sentido mais figurado, tá certo? Enquanto o denotativo, ele se apega ao que a gente conhece como verdade para poder tentar se aproximar do que é real, do que a gente vê, do que a gente sente e do que de fato as coisas são. Massa? Vamos continuar. Vamos tentar fazer o reconhecimento dos usos denotativos e conotativos? Eu trouxe um pequeno exercício para a gente fazer. Quando eu digo assim, o cachorro da minha irmã fugiu ontem. Será que eu estou dizendo no sentido denotativo ou conotativo? Isso é literal ou isso é sentido figurado? E a segunda frase, o Alfredo é um cachorro. Alfredo sendo um homem, tá, minha gente? Sendo uma pessoa. Será que eu estou dizendo isso no sentido conotativo ou no sentido denotativo? Lembrando, conotativo é o sentido figurado, denotativo é o sentido real, literal. E aí, será que alguém conseguiria chutar? E aí, professora Adriana, eu vou fazer essa pergunta lá no chat. Olha, professora Viviane, temos bastante alunos aqui assistindo a aula. Temos Cássio, Adriano, Caroline, Tito, e aí Maria, e aí estamos aqui. Cássio respondeu literal primeiro e Carlos fez figurado. Figurado, professora? E aí Cássio literal, segundo figurado. E aí estão aqui interagindo. Os outros rindo, a Andriele também está aqui no chat, Vinícius, bastante alunos aqui. Que massa, professora.
Professora, vamos então descobrir quem acertou, né? Será que é figurado? Será que é real? Tandandan, rufem os tambores. Vamos lá, ó, a primeira frase é no sentido denotativo, né, minha gente? Porque eu tô dizendo que o cachorrinho da minha irmã realmente fugiu, espero que ele tenha voltado para casa são e salvo, né? E na segunda frase, o Alfredo é um cachorro. Se ele é um homem, ele não pode ser um cachorro. Então, é no sentido figurado, ou seja, eu quero dizer aí sobre o comportamento de Alfredo, eu estou querendo dizer uma outra coisa, a minha intenção é talvez fazer uma crítica sobre ele. Então, quando a gente usa o sentido figurado, a gente tem o que a gente chama de uso conotativo da linguagem. Essa pedra vem de uma região isolada e você tem um coração de pedra. Qual será das duas frases que eu tenho o sentido denotativo e o sentido conotativo? Ó, será que alguém saberia me dizer aí no chat, professora? Qual é o sentido conotativo? Qual é o conotativo? Dessas duas outras frases. Olha, até o momento não falaram ainda não. Então, vamos voltar aqui. A gente responde, não tem problema. Com o tempo, vocês vão fazendo exercício de casa. Ó, essa pedra vem de uma região isolada. É um sentido denotativo, né? Eu estou falando da pedra em si. E você tem um coração de pedra, é um conotativo, porque é uma metáfora, né? Ninguém tem um coração de pedra. Mas eu estou falando de um comportamento, de uma pessoa que é insensível, talvez, às outras, que não consegue se emocionar facilmente. Então, a gente diz que ela tem um coração enrijecido, né? Pedrificado, etc. A formação cultural, coisas que são importantes e que impactam também na adequação linguística, vamos ver? Ó, a formação cultural tem a ver com a prática de leituras frequentes e variadas. Você não precisa ler apenas os clássicos. Comece com textos que você gosta. Pode ser um HQ, um mangá, uma fanfic. E assim, advindo o interesse pela leitura, o repertório cultural virá aos poucos. Lembra que a gente já conversou aqui sobre várias formas narrativas, sobre textos outros, né? Textos dissertativos, argumentativos. Então, o importante é começar a ler, minha gente. Você pode até pensar assim, poxa, professora, eu não tenho repertório. Eu não sei nada da nossa cultura, nem da cultura estrangeira. E como é que a gente melhora isso, minha gente? Através da leitura, né? Por meio da leitura. Então, se cerque aí, primeiramente, dos objetos de leitura que você gosta, ou seja, se você gosta de ler mangá, leia mangá, não tem problema não. Se você gosta de ler uma HQ, leia um HQ. O importante é começar. Com o tempo, a gente vai entrando em contato com os livros que a gente considera clássicos, né? Que todo mundo leu, todo mundo recomenda. E aí você vai construindo esse seu repertório cultural, sem pressa e sem agonia também. A formação cultural tem a ver também com a apreciação da arte em suas diversas formas. As formas de arte incluem música, dança, pintura, literatura, esculturas e cinemas, né? Então, quando a gente está falando aí de diversas formas de arte, a gente também está falando dos seus interesses pessoais. Se cercar de arte também vai conseguir fazer com que você se insira nesse mundo aí desbravador de cultura também, vai conhecer melhor o mundo, desenvolver processos de empatia, o que vai te ajudar na adequação linguística também, porque se eu tenho empatia com o meu outro, eu consigo adequar a minha linguagem a essa outra pessoa também. E como é que eu faço isso, Vivi? É só por meio da pintura lá no museu? Não, minha gente. A forma de arte que você gostar. Se você gosta de desenho, procure desenho. Se você gosta de rap, você escuta a música de rap. O importante é entrar em contato com essas atividades culturais e a forma de arte que mais se adequa ao seu estilo, ao seu gosto pessoal. Claro que é sempre bom deixar margem para conhecer outra coisa, né? A gente nunca pode dizer não de cara. Quem julga livro pela capa, minha gente, perde uma história que vocês não têm noção. E assim vale também para as outras formas de arte. Não é só porque a gente gosta de música que a gente tem que virar a cara e dizer não para a literatura, por exemplo. Você pode consumir as duas coisas ao mesmo tempo. A formação cultural também tem a ver com o convívio com pessoas que leem e que apreciam as diversas formas de expressão de arte. Porque imagina só, ó, tu é desenrolado. Tu gosta de cultura, tu gosta de consumir música, arte, cinema, mas tu se cerca de pessoas que não estão nem aí para isso. Como é que vocês vão se estimular
e conversar sobre esses temas. Então, é sempre importante ter do seu lado também pessoas que estão estimuladas a consumir esse tipo de arte também. Literatura, música, cinema, teatro. A gente sabe que às vezes é difícil, né? Às vezes a grana tá curta para ir atrás disso tudo, mas quando a gente tem uma rede de amigos que dá suporte a esses nossos quereres, essas nossas vontades, fica muito mais fácil dialogar, conversar, encontrar um caminho para aproveitar toda essa possibilidade que a arte nos dá. Então, se cerque também aí, procure entre seus amigos interesses em comum, sejam eles quais forem, para cultivar esse hábito da conversa. Também sobre temas filosóficos, sobre arte, sobre cultura, tá certo? A formação cultural também tem a ver com a prática da escrita e interesse por diversas áreas de conhecimento, né? A gente fala o tempo todinho de intertextualidade aqui. Inclusive, a gente tenta praticar ao máximo essa intertextualidade aqui nas nossas aulas, né? Então, é importante que quando você está escrevendo, por exemplo, um texto científico, você assistiu a aula de ciências da professora Isabel, que é logo depois da minha, da professora Cláudia, logo depois da minha, e vai fazer um texto descrevendo uma experiência científica. Ao fazer isso, você acha que está estudando só ciências? Tá não, viu? Você está entrando em contato com o quê? Com a língua, com o texto, é a sua produção. Então, ao fazer isso sobre diversas áreas do conhecimento, você também está exercitando a escrita. Então, uma coisa não está separada da outra, tá certo? Para aprender outras disciplinas, matemática, biologia, geografia, a gente passa também pela linguagem. Então, exercite isso toda vez que você for praticar, escrever, fazer anotações, resenhas, críticas, seja lá o que for. Contudo, a coesão recorre a alguns mecanismos textuais, né? Bora ver rapidinho, ó. A coesão sequencial é responsável por criar as condições para progressão, continuidade, união entre as partes do texto. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os elementos responsáveis pela coesão sequencial dos textos. Caso vocês não lembrem, as conjunções são aquelas palavrinhas, né, invariáveis que fazem a ligação aí entre períodos, entre sentenças. Então, eu trouxe aqui um exemplo, foi à escola e lá se acidentou. Então, a gente tem acidentou e foi, dois verbos distintos, então eu tenho dois períodos aqui, e o i é a nossa conjunção que liga esses dois períodos. Por que eu estou falando disso, Vivi? Porque além de organizar um texto da forma que a gente estava falando, de ter essas interferências externas, de consumir cultura, de consumir arte, de se cercar de gente que também faça isso e dialogar entre a interdisciplinaridade, né? A gente também precisa atentar para os conectores da língua, que facilitam o nosso trabalho. Então, a gente tem as conjunções que tornam o nosso texto coeso. Então, a coesão sequencial vem para ordenar, dar sentido àquilo que eu estou querendo expressar na minha frase. Por quê? Se eu escrever uma frase toda bagunçada, sem conectivos, como é que a outra pessoa que está do outro lado vai me entender? Como é que eu mesmo vou me entender mais à frente? Fica complicado, né? Então, a língua, ela se organiza por um motivo, tá certo? E é sempre para facilitar o nosso entendimento. Então, o i aqui, ele funciona como um elemento de coesão. As palavras, elas possuem intenção, minha gente. Nada é por acaso, tá certo? As palavras como não obstante, mas, no entanto, estabelecem uma relação de oposição e tem o objetivo de opor ideias, conceitos e períodos. Ó, a gente estava falando do i, que dá esse sentido de adição, então a gente tem aqui o não obstante, o mais, que é o sentido oposto, é o sentido contrário ao que se estava falando, tá certo? Então, as palavras, elas vêm carregadas de sentido. Já o i estabelece uma relação de adição, né? Uma vez que acrescenta algo ao texto, como a gente viu no primeiro exemplo. Por fim, o termo afinal indica uma relação de temporalidade. Seu objetivo é situar o leitor na sucessão dos acontecimentos e ideias. Então, afinal, faz aquele resumo de todas as suas ideias no finalzinho do texto. Então, falei, dei todos os meus argumentos, todas as minhas hipóteses. No final, diz, afinal, o que é que eu quero dizer com isso? Faço o resumo. Ó, eu trouxe aqui um exercício para a gente fazer, vamos responder rapidinho. Ó, na coluna A, a gente tem 3 frases.
ficava rico à medida que trabalhava sério. Letra B, fez o trabalho conforme o professor orientou. E a letra C, tá aqui F, João não só é competente, como também é interessado. Como é que a gente consegue classificar o sentido que cada frase tem? Vamos lá? Na coluna B, eu tenho 3 opções. A1, exprime uma noção de conformidade. A2, exprime uma noção de proporcionalidade. A3, exprime noção de adição. Qual será aí cada frase? Qual será o sentido empregado a cada frase? Bora ver? Ó, a primeira exprime uma ideia de proporcionalidade, ficava rico à medida que, então, toda vez que eu trabalho, que ele trabalhava sério, ele ficava mais rico. Então, é uma proporção. A segunda frase exprime uma ideia de conformidade, fez o trabalho conforme o professor pediu, não ao contrário, tá certo? E a última frase, João não é só competente, como também é interessado, exprime uma ideia de conformidade, exprime uma ideia de adição, tá certo? Ele não é apenas isso, mas é também aquilo, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no chat ou também comentar lá no canal do YouTube. A nossa aula tá ficando por aqui, mas antes de ir embora, eu queria dizer que é a vez de vocês. Ó, conta pra gente a sua melhor experiência com a leitura. A gente falou tanto da leitura ao longo dessa aula, né? Vocês devem ter lido alguma coisa na vida de vocês que vocês gostaram muito. Então, eu quero saber como é que foi essa experiência. Lê o QR Code que está aí na sua tela, que vai te levar para o Padlet e você vai poder contar para mim como é que foi a sua experiência. Vamos se despedir da professora Adriana, nossa aula está acabando. Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, não é? Vocês comentando aqui no chat. Um abração e até a próxima, pessoal. Gente, vou embora, senão a professora Cláudia me expulsa. Cheiro, até mais.